boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. Olha só, a gente vai falar sobre um problema que aflige cerca de milhares de brasileiros, tá, gente? Milhões de brasileiros, né? A Joanete, você conhece? Eu não conhecia ainda, mas quem convive realmente com esse incômodo sabe como ele pode atrapalhar a nossa vida. E para esclarecer todas essas dúvidas, a gente vai conversar com o fisioterapeuta e podoposturólogo. Não deixe de participar, tá, gente? Já vai mandando sua pergunta aqui para o nosso Instagram e para o nosso WhatsApp, 981056955. Josenildo, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, obrigado a todos, aos telespectadores. Estou aqui mais uma vez para trazer mais qualidade de vida para vocês. Muito Josenildo, o Paulo, ele não sabia ainda, ele não conhecia a Joanete, né? Como assim, muitas pessoas também não conhecem, só quem tem, né? Só quem tem. Fala um pouquinho, pessoal, que às vezes não sabe o que é também, tipo, o Paulo nunca ouviu falar. O que seria a Joanete? Olha só, a Joanete é dos problemas mais comuns nos pés, principalmente em mulheres, certo? Infelizmente, a gente só vai sentir dor quando está justamente com o processo de deformidade. No começo só tem a parte de o hálux, que é o dedão, não é isso? Ele começa a desviar, certo? E começa a ter aquele processo de deformidade. A partir daí que começa a ter problema inflamatório, problema da contratura do adutor da musculatura desse dedo, então começa a ter ardor, começa a ter queimação, começa a fazer aquele calo ósseo, né? Então esses realmente seriam os sintomas principais, né? Que só vai aparecer com o tempo? Correto, Paulo, só vai aparecer com o tempo. Primeiro começa a parte de desestruturação daquela articulação e após isso começa a vir esse processo de formação do calo, sentindo dor, inchaço e prejudicando até mesmo a pisada. E existe mais de um tipo de Joanete, doutor? Olha, Luísa, a Joanete ela não é uma patologia apenas, porém ela pode ser a origem de quê? Crianças podem já nascer com um problema de desvio, né? Esse problema congênito. Tem também problemas hereditários e hoje em dia problemas mecânicos devido vocês mulheres por usar muito salto alto, jogar o corpo para frente, né? Pressionar os dedos. Então a incidência de mulheres é de 10 para 1 a cada um. Então os sapatos de salto alto e bico fino, eles realmente podem causar joanetes? Podem sim. O escarpão, né? O bendito escarpão. Vixe, Maria, dói que é uma beleza. Para ter uma ideia, um sapato alto com 4 centímetros não altera tanto a estrutura, certo? Partindo daí, o calcanhar ele é para absorver em média 60% do nosso peso e com um sapato de 6 centímetros, esse peso vai para frente e a parte do calcanhar fica apenas com 45 e a parte da frente começa a fazer aquele desgaste nas articulações. Para que todo mundo possa entender melhor, né, do que se trata a Joanete, a gente já vai mostrar algumas fotos aqui para o Josenildo comentar junto com a gente. Vamos mostrar lá as fotos. Olha só. Isso, olha, aí é um processo, né? Começa o processo inflamatório. Vocês percebem que o dedão, né, ele vai desviar para fora, enquanto essa parte da cabeça do dedo vem para dentro e começa a formação, deposição de cálcio nessa região. Legal. Tem mais fotos aí? As próximas fotos. Gente, o pé fica meio torto, né? Um negócio louco. Isso, Luísa. Aí é um formato normal de um pé, né? E esse outro, justamente, o dedão, ele vai para a parte lateral, para fora do pé e começa essa pressão e começa até mesmo fazer um desequilíbrio na sua pisada. Você começa a ter uma pisada errada decorrente dessa alteração causada pela Joanete. Que interessante, né? Esse aí tá bem visível, isso, né? Bem acentuado. Tá bem acentuado. E assim, geralmente é só em um pé, pode ocorrer nos dois? Geralmente, Luísa, são nos 2 pés que ocorrem, tá certo? Nossa, gente, que aflição, né? Naquela foto. E quando já está nessa fase aí, né? Nesse estágio aí tão adiante, né? Avançado, o que a pessoa deve fazer, né? Ir ao fisioterapeuta, ir ao ortopedista, como é que faz esse para tratar? Tem como voltar? Olha também? só, quando voltar totalmente não, porque o que acontece?
O que ocorreu aí foi um processo mecânico que fez com que seu corpo jogasse para frente, então criou aquele calo ósseo, certo? A gente vai entrar com palmilhas posturais para corrigir esse corpo que está acentuado para frente e com isso vai diminuir, na verdade, o peso no antepé e junto com o meu tratamento vai ter também uma fisioterapeuta que ela vai atuar nesse calo ósseo, fazendo com que tenha, vamos dizer assim, a absorção desse cálcio nessa região através de um protocolo que ela desenvolveu. Mas aí, no caso, só vai ser no dedo maior ou pode também ser do outro lado, no dedo mindinho? Não, a alteração da joanete é mais no dedão e no dedo ao lado, certo? Quando a joanete, assim, em terceiro grau bem intenso mesmo, pode ocorrer todos os dedos desviarem para fora. Eu achei que eu tinha, mas eu não tenho não, então. Tá valendo aqui pros seus pais? Aqui no final, doutor, eu achei que isso aqui podia ser uma joanete, porque quando eu uso um escarpão, sabe, esse ossinho, ele fica meio... Olha só, Luiz, isso é justamente consequência, não é, da sua postura, usar muito salto alto, então coloca o corpo para frente, começa os dedos, prendendo os dedos. Tadinhos, né? Mas então não é joanete. Mas já é um bom começo para você começar a fazer um tratamento para lá na frente não evoluir. Então, qual seria a melhor maneira da gente prevenir a joanete? Olha, existe a podoposturologia, tá certo? Que é a avaliação dos pés em cima de captores que estão correlacionados à postura. Aí nessa avaliação a gente vai ver a alteração dos pés dela. Vamos ver também se tem alguma alteração decorrente do quadril. Então, em cima dessa avaliação, a gente vai prescrever palmilhas completamente confeccionadas, tá certo? Individualizada, no qual essa paciente vai começar o tratamento e depois de 8 meses, 1 ano, dependendo da evolução desse tratamento, a gente tira essa palmilha, ela mantém a postura ereta e com isso não vai mais desenvolver essa joanete. Agora, doutor, de que maneira ela afeta a coluna? A joanete pode afetar a coluna também? Afeta, sim. Olha só, Luísa, o dedo, o artelho, né? O dedo principal, o dedão, quando você pisa, ele vai dar a base da estrutura ao pisar e dar um passo adiante. Então, a partir do momento que você tem uma joanete, vai perder toda essa estrutura, seus pés vão ter um desequilíbrio e com isso vai fazer uma rotação do quadril, rodando também toda a musculatura da lombar, tendo uma consequência do quadril, pode ter até nos ombros também. Nossa. Então, uma pisada errada decorrente de uma joanete pode refletir de forma ascendente, tornozelo, joelhos, quadril, ombro. E como que coisa, né? A gente nem imagina. É porque tá tudo interligado, né? Então, às vezes, a gente acaba nem se tocando, né? Dando importância a uma coisa que aparentemente é tão pequena, né, que pode afetar. A da moça não era, não. Aquela moça ali tava com joanete grandona. Não sei como ela calça um sapato ainda, né? Tem que ser um sapato... Isso, eu acho que tem que começar a fazer sapatos, ajustar o sapato, sob medida. As palmilhas ortopédicas, elas vão ajudar? Não, eu tô falando assim, para usar o sapato normal, né, um fechado, ela não vai conseguir calçar, né? Nesse caso, quando o paciente tem uma joanete já com deformidade, o que é que acontece? A gente recomenda calçados que na parte da frente do pé sejam um pouco mais largos, certo? Não faça a compressão desses dedinhos, né? E também seja um calçado confortável, tá? Beleza. Olha, se você quer participar, né, Paulo, manda mensagem pra gente aqui, se você tiver joanete, se você tem alguma pergunta, manda pra gente que o doutor vai responder aqui ao vivo. Nosso WhatsApp já está passando na sua tela, 98105-6955. Pode mandar a sua mensagem aí pra gente. Tem o nosso telefone, se você preferir ligar, no 3234-3422. E participar junto com a gente, né? Isso aqui mesmo. No Instagram, doutor, no @TV Feliz. A posturologia pode ajudar no tratamento da joanete? Olha só, se baseando em um equilíbrio perfeito para os pés, né, é que esse paciente vai usar uma palmilha, que essa palmilha, através de uma avaliação bem cautelosa, a gente vai começar a ver que esse paciente ele vai sentir muito menos pressão nessa região dos pés e com o decorrer do tempo ele vai ter uma pisada muito mais natural do que ele tinha antes, tá? Se esse paciente tem os pés cavados, né, ele vai ter também essa influência da joanete. Então, essas palmilhas também vai atuar nesse tipo de pé, ou pé cavado, ou então pé plano.
Olha, eu gostaria de saber o seguinte, quando a gente vai fazer exercício físico, a gente tem que procurar um sapato, um tênis, né, apropriado para cada tipo de situação, né? Se você vai correr, tem que ter um tênis X, se você vai só caminhar, enfim. A gente deve... não sabia, não. Por causa das molas, não é? Vai influenciar. Pois é, eu mesmo tempo para caminhar, para correr. Porque cada tipo de tênis, ele vai ter a questão das molas, né, no amortecedor, diferente um para o outro. A gente deve ter cuidado nisso? Isso, olha só. Pode influenciar. Hoje em dia tem pesquisa mostrando que os tênis adequados para correr, para fazer academia, são tênis que não têm amortecimento, mas sim tênis que têm material para absorver esse impacto. Por quê? Um tênis que tem amortecimento, ao pisar, vai refletir uma onda, essa onda de impulso vai para cima e para baixo, então vai trazer mais traumatismo, tá? E um tênis que tem absorvedor de impacto, ele vai, na hora que você pisar no chão, ele vai manter o seu calcanhar bem estabilizado no chão. Então, esse aí é o mais adequado. Bacana. Doutor, agora sim, o pé, ele pode influenciar na postura também, o tipo de pé de cada pessoa? Sim, Luísa. Os pés mais comuns, hoje em dia, são pés valgos. O que são pés valgos? É quando os pés são para dentro, tá certo? O arco medial, ele desaba, e isso leva o paciente para frente, joga o corpo para frente, e quem vai segurar para não cair vai ser os músculos paravertebrais, e com isso esses pacientes têm muita queixa de dor na lombar, né? Outro tipo de pé que encontramos muito no dia a dia são pés varos. O que são pés varos? São pacientes que pisam com uma pisada para fora. Geralmente esses pacientes têm muita queixa de dor nos joelhos. Ah, legal, né? Então, realmente, a forma que você pisa também pode ser responsável pela questão da postura, né? Sim. É só o pé que está relacionado à postura? Isso. Tem Olha, Paulo, tem um captor postural, depois dos pés, muito importante para a postura, que é a motricidade ocular, tá certo? Quando você pisa, há uma informação que vai para o sistema nervoso, essa informação também leva ao núcleo que está relacionado à motricidade. Quando essa motricidade está diminuída, há uma alteração também nessa pisada. Então é bem interessante na podoposturologia a gente não vê apenas os pés, vê outros fatores, como a motricidade ocular, que possa estar também fazendo com que você tenha uma pisada errada. Doutor, a Eliane de Nízia Floresta, um beijo para o pessoal aí de Nízia Floresta, ela perguntou se dá para fazer cirurgia na Joanete. Olha só, cirurgia dá para fazer sim, mas é o último caso. Porque, como eu falei, a maioria de incidência da Joanete é mecânico, certo? Quando você faz essa cirurgia, depois de 4, 5, 6 anos, pode voltar tudo devido a esse processo mecânico de jogar o corpo para frente. Então, último caso, realmente se faz cirurgia. Agora, doutor, como é que é feita essa avaliação do paciente? Okay. Olha só, essa avaliação, ela dura em média 1h30, no qual a gente vai ver toda a estrutura dos pés, vai ver qual o tipo de pé, qual o tipo de pisada, vai ver se está tendo alguma alteração no quadril, na lombar, vai ver também a correlação dos olhos, se esse paciente possui perna curta, que hoje em dia a perna curta é muito comum. Perna curta a partir de 3 milímetros já traz muito desequilíbrios musculoesqueléticos, tá certo? Então, nessa avaliação, a gente vê tudo isso. Após essa avaliação, é prescrita uma palmilha que é confeccionada por mim, no qual o paciente começa o tratamento. Muito bom. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, né? Como é que faz para o pessoal entrar em contato com você para fazer essa avaliação? Olha, eu atendo na Revitale, que fica na Rodrigues Alves, número 740. O meu contato é o 99676-5457. Olha, antes da gente encerrar, já chegou mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, e a Maria Helena, de Nova Natal, diz o seguinte: ela trabalha em pé com sandálias rasteiras, estou com a dor no dedão do pé, tem dias e incomoda muito todo o peito do pé. Gostaria de saber se a rasteira, a sandália rasteira, ela realmente prejudica. Olha só, a sandália rasteira,
ela depende do tipo do seu pé, certo? Caso você tenha um pé que não tenha o arco medial, que seja um pé plano, essa sandália, ela não é bem indicada, tá certo? Seria ideal ver o seu tipo de pé, para em cima disso ver qual é o tipo da sandália que você deve usar no dia a dia para ficar mais confortável e não vir a sentir dores. Porque, doutor, muita gente acha, né, que salto, eu vi muito isso, que o salto faz mal, o salto prejudica, então vou usar rasteira, vou usar sapatilha. E aí acaba prejudicando, pode ser que prejudique ainda mais, isso, né? Depende muito do seu corpo, do seu pé, da sua, né? Isso, do seu todo tipo. o contexto, né? Até o peso, às vezes, influencia também na questão do que você vai usar e como isso pode afetar, né? E assim, tem muita gente que fala também que aqueles sapatos que tem um salto médio é o melhor, né? A Anabela que chama, né? Olha, Luísa, se um paciente que apresentar a postura um pouco para frente, então esse salto já não é indicado, certo? Esse salto é indicado para paciente que tem um padrão normal de postura, então pode ser usar, mas o paciente que tiver um pouquinho do corpo jogado para frente, esse salto já não indicaria. Tem que ver o diagnóstico de cada pessoa, isso, né? Tem que ir cada no caso é um consultório, caso. Correto. Consultar. A gente já ia encerrar a entrevista, mas está chegando várias perguntas aqui, viu? O pessoal tá adorando. E tem mais uma pergunta aí? A Fátima do Panatris falou assim, queria saber se o esporão de galo pode causar ou ter ligação na joanete e se o tratamento é o mesmo. Pode sim, o esporão esporão, o que é que acontece? É uma proeminência óssea, tá certo? Que vai, devido a um fator inflamatório, vai desenvolvendo, então vai inflamando toda a musculatura na região plantar e isso pode ser decorrente de uma joanete, devido você não ter uma estabilidade nos seus pés, então esse processo inflamatório vai acentuando, evoluindo para um esporão. Pode sim. Tem mais uma pergunta aqui que a nossa telespectadora diz o seguinte: andar na ponta do pé é prejudicial? A minha neta anda assim, ela tem 7 anos. Muita criança anda assim, né? Na ponta do pé, doutor? Infelizmente é muito prejudicial andar na ponta dos pés, que vai sobrecarregar mais ainda as articulações e vai também fazer com que a sua coluna possa vir a ter muito mais lesões do que uma pessoa normal. Agora, por que isso acontece? As crianças Olha, depende muito do desenvolvimento motor, tá certo? Tem criança que a partir de 4, 5 anos já tem uma marcha perfeita, já tem aquela criança que tem um pouco de déficit nesse desenvolvimento e começa a ter esses distúrbios de deambulação. E tem que levar logo para o médico para fazer tem que levar logo ao médico, pediatra, né, para começar um tratamento, né? Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Agora sim, a gente se despede, né? Sua participação foi tão ótima que todo mundo estava mandando pergunta pra gente. Obrigada, doutor. Obrigadão, viu? Obrigado a vocês também.